Olá, sejam muito bem-vindos ao Prisma. Eu sou Henrique Fregonassi e hoje eu recebo aqui a grande jornalista Basília Rodrigues, colunista do SBT News e analista de política e judiciário há 18 anos. Basília, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Prisma, queria te agradecer. E queria começar te perguntando, como foi a sua trajetória, um pouco da sua trajetória dentro do jornalismo, nesses 18 anos, até você se tornar colunista, já que o Prisma é uma coluna, a gente queria entender um pouquinho melhor de como foi essa jornada. Henrique, muito obrigada pelo convite, agradecer a todos os espectadores aqui do Prisma, os estúdios do UniCeub também, que me trazem memórias afetivas e maravilhosas dos tempos que eu me formei aqui em jornalismo. Olha, eu não imaginava ser jornalista de rádio e TV, quanto mais uma analista de política. Eu acho que as crianças são explicadas ou ensinadas a quais profissões, qual tipo de carreira elas querem seguir, mas como um exemplo muito de enciclopédia, Você vai ser um jornalista, você vai ser um médico, você vai ser um advogado. Mas o que é o ser jornalista, Quando eu decidi fazer o vestibular para jornalista, na época eu lembro de uma maneira muito básica que eu queria desempenhar uma função em que eu pudesse ler bastante, escrever, falar com as pessoas, conhecer tanto pessoas quanto lugares. E aí, quando eu coloquei no papel quais profissões seriam estas, eu pensei professora, diplomata ou jornalista. Então, acabei fazendo jornalismo, mas ainda pensando que talvez eu fosse para o magistério, ser professora, por que não, de comunicação, ou fazer um concurso público no meio do caminho e acabar enveredando mesmo pela carreira diplomática. Não foi o que aconteceu. Então, nos últimos anos de faculdade, eu acabei fazendo um processo seletivo para a Rádio CBN. Como o nome diz, é uma empresa radiofônica. Sim. A ideia nunca foi fazer rádio. Eu até então imaginava, bom, se eu for mesmo para o jornalismo, eu vou ficar então no impresso, porque aí eu não preciso aparecer, não preciso me expor tanto e falar. Eu escrevia bem, eu gostava de... eu já gostava de analisar as informações, só que até esta função do analista não era uma coisa tão propagada naquela época, ainda mais porque, eminentemente, todos nós jornalistas somos repórteres. Então, a gente tem que ser um bom repórter antes de ser qualquer coisa. Mas você entende que isso é um pouco assim de técnica, construção, de reconhecimento do que você quer ser, de autoconhecimento do que você é e o que você quer ser na sua profissão. Então, não é papo de coach, realmente todo mundo vai passar por essa autodescoberta, literalmente. Porque, às vezes, quem hoje quer fazer muito rádio e TV, descobre que, estando atrás das câmeras, como um mestre daquele teatro, como o diretor daquele teatro, é muito mais legal. Não me identifiquei aí. Eu acabei vendo com o tempo que eu gostava de falar, eu gostava de explicar para as pessoas e aproximar o público daquela informação. Aí, com o tempo, a gente vê que... De qual informação eu estou falando? O ápice na minha carreira, o primeiro grande momento na minha carreira ocorreu na cobertura de judiciário. E eu aprendi isso, os primeiros passos, dentro da universidade. Nos últimos anos do curso de jornalismo, eu fiz um PIC, um projeto de iniciação científica, em que eu associava comunicação pública com assessoria de comunicação dos tribunais superiores. Então, eu associava o judiciário com a comunicação. Interessante. A minha orientadora, Mônica Prado, que é professora aqui do UniCeub, chegou para mim uma vez e falou assim, olha, eu sei que você está estudando para concurso público agora, então, na época, pegando matérias como direito administrativo, direito constitucional, entendendo um pouco do mundo regulatório, por que você não associa isso com comunicação? Vamos visitar os tribunais superiores localizados aqui em Brasília para a gente entender como é o trabalho de comunicação, da assessoria de comunicação desses tribunais.
Olha, eu ali com os meus 18, 19 anos, eu pensei, será? Sabe? Mas será que isso é importante? Será que isso é interessante? E ali começava de fato a minha carreira, porque eu visitei todos os tribunais superiores localizados aqui em Brasília, TST, TSE, STJ, STF, STM. Eu fui entendendo como que esse mundo do judiciário é maravilhoso, assim, do ponto de vista da riqueza de informações, de questões, como você aprende enquanto faz a cobertura. Você aprende as leis, a aplicação das leis junto aos magistrados, aos juristas, e também conhece perfis diferentes ali de pessoas que pouco tem a ver com o mundo acadêmico, pouco tem a ver com o dia a dia ali na sua família, com seus amigos. É de fato uma corte, é de fato um palco de teatro, assim, que as pessoas, elas performam para defender um ponto de vista, performam para condenar ou para absolver alguém. Então, eu me encontrei mesmo nessa cobertura do judiciário a partir desse PIC, do projeto de iniciação científica aqui no UniCeub, e depois, ali com uns 2 anos de carreira, eu já parti para as grandes coberturas no Supremo Tribunal Federal. Aí olha a importância do networking. Naquela época, eu já conhecia, então, quem eram os assessores do judiciário em Brasília. Graças a um projeto acadêmico, porque, então, eles me conheceram como uma estudante, uma aprendiz, e anos depois, estas pessoas, porque acaba tendo um rodízio aqui em Brasília de quem está nas assessorias, eu fui entendendo isso com o tempo, essas pessoas passaram a me receber como uma jornalista que precisava de informação. E eu sempre fui muito de conversar, de estar nos lugares, não tem essa de vou cumprir aqui as minhas horas da minha jornada, do meu expediente, então eu tenho que estar onde está a informação, né? Isso não é um clichê, ainda que a frase seja muito utilizada. Sim. Então, eu primeiro tive que conhecer esta Basília da comunicação, né, para entender onde eu melhor me alinhava. E hoje eu vejo que a análise política e do judiciário, que é uma verdadeira simbiose. Você precisa entender esse fundamento das leis, da aplicação da norma, até para criticar politicamente a conduta de alguém, né? Seja de direita, esquerda, centro. O que ele está fazendo, está certo ou está errado? Quem diz isso? O que seria mais imparcial? A sua opinião tem que ter uma fonte. E quase sempre essa fonte, eu me encontrei nesse lugar, é a Constituição, é a lei. E aí depois você vai entendendo da aplicação, dos hábitos, dos costumes, como que o jogo funciona. Sabe? É como se você tivesse... criando uma intimidade. Criando uma intimidade com as regras do jogo para saber qual é o jogo, né? E como os jogadores se comportam. Então, realmente, essa base acadêmica, que, claro, é um apelo para que a gente estude, para que a gente se dedique. Isso aqui que a gente faz para passar na nota, se é MS, SS, MM, na vida, também é muito importante que você se aplique e estude o lugar para onde você vai e as pessoas com quem você vai conviver. Então, eu acho que, em síntese, aí eu entendo o que é o jornalismo, né? Acredito assim. Eu tenho hoje 19 anos de carreira, começo na rádio, depois eu vou para a televisão e começo a me abrir mais também para as redes sociais, que era uma coisa que não tinha quando eu me formei. Passei pela Rádio CBN, depois eu fui convidada para ir para a CNN Brasil. Foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu tinha 12 anos de rádio, então para mim já era um porto seguro. Porém, eu aceitei o convite para ser analista de política. É a primeira vez que eu ganho esse rótulo, mesmo que na rádio eu já falasse demais, analisasse as informações, eu ainda tinha um crachá de repórter. Quando a CNN Brasil vem para o país, isso em 2020, meses antes de começar a pandemia, eles me oferecem uma função de analista. Eu ainda estava entendendo como seria isso. E lá dentro eu entendi que ser uma analista é respeitar o fato. Ser um analista é respeitar as pessoas também
que corroboram para aqueles fatos, seja de oposição, de governo, preto, branco, homem, mulher, você tem que ser uma pessoa que esteja aberta para pluralidade, para diversidade, porque até mesmo os políticos menos importantes podem ter informação relevante agora, ou com o passar do tempo, chegar numa posição de ser o dono do jogo, né? Veja como agora você tem grupos políticos que 10, 20 anos atrás eram o baixo clero do Congresso Nacional e hoje estão aptos para governar o Brasil. Então, precisa estar de olho nisso também. E mais recentemente eu fui para o SBT News, onde eu sigo como uma analista política e eu consolido também a minha faceta de apresentadora. Que eu comecei na CNN Brasil, e aí é muito relevante nessa mudança de fase você aperfeiçoar algumas coisas e se consolidar, né, em outras. As coisas sempre mudam, mas tem que ter uma espinha dorsal, tem que ter um fio condutor do que você realmente é. Então, ser esta repórter, analista e apresentadora é o que eu sou hoje. Pô, muito interessante. Muito obrigado pela síntese, né, como você mesma disse. Eu queria perguntar, né, na linha do que você estava trazendo, qual a importância que você julga, né, dentro dessa coisa de ser uma analista, se tornar uma colunista, da preparação, né? Como você acha que uma pessoa que almeja, um jornalista que almeja chegar a esse ponto, deve se preparar, o que ele deve buscar? Você disse que, e acho que é algo natural, que esse processo para você foi muito natural, porque você foi se especializando nessa área do judiciário e da política, então uma coisa foi levando a outra, mas para uma pessoa que busca isso e atualmente está levando o jornalismo como... talvez esteja começando, né, numa carreira jornalística e, obviamente, vai ter as suas aspirações, mas talvez ainda não saiba como começar a buscar essa inspiração de, às vezes, né, ser um colunista, um analista. Como essa pessoa pode buscar uma preparação? Eu acho que não pode ficar parado e não pode achar que existe uma fórmula perfeita. Muitas vezes a gente é induzido a acreditar que existe um tipo de sucesso. Se aquela pessoa teve sucesso, então eu vou seguir aqueles passos. E às vezes não, a roupa não cabe exatamente para todos, né? Aquele caminho trilhado é daquela pessoa. Você vai ter que encontrar o seu jeito de viver e de conduzir a sua carreira. O que é terreno sólido, o que você pode pisar ou não. Mas é fato que carreiras de sucesso servem de inspiração. É muito diferente do que você adotar como a única fórmula de sucesso. Então, é muito bom você ouvir pessoas diferentes, de personalidades diferentes, de origens diferentes e que tenham gerações também, né, fases diferentes nas suas carreiras, porque com cada um você aprende um pouco, se inspira no que deu certo e no que deu errado. No meu caso, de maneira planejada, mas muito intuitiva, é bem verdade, o fato de ser uma pessoa assertiva e fiel aos meus valores, fiel aos meus, as minhas crenças, né, vou dizer assim, mais do que crenças, porque parece uma coisa mega subjetiva, mas critérios que eu adotei de vida. Então, eu não vou falar de uma coisa porque todo mundo está falando. Sabe quando sua mãe dizia, meu filho, você não é todo mundo? Ela estava bem certa, viu? Eu não vou falar de algo ou fazer de um jeito porque está todo mundo fazendo. Eu posso assistir aqui, compreender qual é a fórmula de sucesso daquela pessoa e me encontrar dentro da minha narrativa, né? Associar alguns dos elementos da vida dos outros, da carreira dos outros, dentro da minha realidade. Então, eu sei que eu vou me sair melhor numa reportagem que fale, por exemplo, sobre direitos humanos, sobre cotas sociais, sobre questões sociais, do que uma pauta que fale sobre ficção científica, né? Então, enfim, é óbvio que eu acabo tendo, então, muito mais vazão na cobertura
de ministérios que são ligados à justiça, direitos humanos, educação, saúde, que são grandes assuntos sociais, do que na cobertura de ciência e tecnologia, agricultura, fazenda. Significa, então, não entender, não saber. A gente tem que saber ao máximo de tudo. Sim. Não dá para saber de tudo, né? Porque também ficar sabendo de maneira genérica, então, para quê, né? Mas você precisa ter uma noção geral do máximo que você conseguir armazenar de informação. Um quesinho de multidisciplinaridade ali, né? Exatamente. E saber ranquear essas informações. Do tipo, onde eu manjo bem, sabe? Sim. É como fazer mesmo uma prova. Quando você vai lá fazer um concurso público, uma seleção, até no mercado de trabalho, você vai apostar, sendo que o tempo está passando, nas questões mais difíceis, ou você vai naquelas que para você são mais fáceis? Sim. E aí você tem muito mais chances de gabaritar. Você tem que ir no que você manja melhor, na sua expertise. Só que isso leva um tempo. Levou para mim, né, entender que a minha expertise era falar de política e judiciário. Então você não fala de inter e de economia? Falo também. Mas eu sei que se eu tiver que escolher uma área de atuação, eu posso jogar ali entre gregos e troianos, entre aqueles que eu me sinto muito diferente para aprender. Mas eu vou ter mais plenitude na atuação daqueles assuntos que eu me identifico mais, né? Então, para mim, é muito mais fácil, que é engraçado, que pode parecer difícil para algumas pessoas, para mim é muito mais fácil sentar numa sessão ali do Supremo Tribunal Federal, acompanhar os votos, entender as tendências, né, as correntes dos votos, para onde está indo, as decisões não são binárias, sim ou não. Existem muitas nuances. Sim. E entender isso e explicar isso para as pessoas, dentro do que a gente consegue compreender, é o que me instiga, sabe? É muito mais do que falar de uma pauta da balança comercial, do imposto de renda, que são pautas importantes também em tempos de crise econômica, de dificuldades no orçamento doméstico. Então, são assuntos que eu sei, o jornalista precisa saber. Mas eu também compreendo que entre os meus méritos e aquelas áreas que eu tenho mais dificuldade, é óbvio que eu vou preferir falar de política e judiciário, porque eu vou saber evocar aqui um artigo da lei ou mais uma memória, né? Porque se você parar para pensar em 19 anos, eu acompanhei alguns dos maiores fatos históricos recentes, né, da política. Quando a gente pensa no mensalão, no impeachment, nas manifestações de 2013, no processo da Lava Jato, a alternância de poder, quando sai o governo do PT, entra o governo do MDB, de Sim. Temer, e aí vem o governo de Bolsonaro, na época ele era do PSL. Sim. Então, isso me chama atenção e eu sinto que eu entrego o melhor para o público, porque também a gente não pode se enganar, nem enganar o nosso cliente, que é o público. E puxando esse gancho dos assuntos, né, essas grandes efemérides, assim, como é que você vê a importância, né, da análise e da opinião para o jornalismo, né, para o impacto que o jornalismo tem na informação do público, né, numa forma geral? Olha, Henrique, infelizmente a gente vive tempos de desinformação, de ruídos. Então, em vez de achar que o jornalismo está morrendo, a gente deveria compreender que nunca foi tão importante ser jornalista como aqueles que são formados para lançar luz, né, para o caminho correto. Sim. Porque antes as pessoas estavam dentro de uma caverna e buscavam sair dali, sair da escuridão para a luz. Antes havia essa vontade. Hoje, a gente observa que até por uma vontade de acreditar no que está mais perto, uma vontade de criticar quem parece muito diferente, tem gente que aceitou viver na escuridão da caverna.
virar as costas para princípios fundamentais como a democracia e enxovalhar uma profissão tão importante como o jornalismo. E aí, o que a gente faz? Ou seja, ser jornalista hoje virou uma profissão de primeira necessidade, das mais importantes e desafiadoras também. Então, é uma pergunta que você tem que fazer para si. Você está apto a seguir este caminho em que as pessoas acham que não formadas em jornalismo podem comunicar de maneira correta, até melhor do que você, porque não são jornalistas, são influenciadores, têm outra base de formação? Aí você pode me perguntar, olha, mas no jornalismo de antigamente tinham muitos profissionais famosos que não tinham a formação intelectual, a formação acadêmica. Pois é, mas os jornalistas de antigamente, eles tinham uma responsabilidade, né? Eles queriam informar a verdade. Hoje, a gente vê que a mentira dá dinheiro. Nada contra os influenciadores, acho que a gente tem muito o que aprender com eles. Mas quando a nossa profissão, que é pautada por tantas regras, premissas e etapas, né, acaba sendo confundida ou reduzida por conta de uma outra área do mercado que, claro, veio com o advento da internet, veio com o boom da internet, de influenciadores que estão poucos compromissados com a verdade. Aqui eu não estou nem falando da qualidade técnica, sim, da luz, do cinegrafista, da cadeira, eu estou falando da informação. Sim. Então, isso para você é tradicional? Isso para você é primário, cuidar da informação? Isso tinha que ser assim para tudo, porque aí você muda o jeito de fazer, mas o respeito ao fato não deveria ser questionado. Sim. Não, e eu concordo com você. Eu fiz essa pergunta muito porque eu vejo que isso é algo que até acontece, né, na minha visão, mesmo em influenciadores, e às vezes influenciadores no meio científico, por exemplo, que se propõem a ser divulgadores científicos, não necessariamente comunicadores, mas às vezes divulgadores científicos, que têm uma preocupação em fazer uma comunicação científica, então em pegar a informação científica e torná-la um pouco mais palatável. A gente tem aí, por exemplo, um Átila Yamarino, às vezes um Pirula, alguns comunicadores que são exemplos, mas que tem essa preocupação de pegar uma informação que às vezes ela é nebulosa, porque a comunicação científica, né, a informação científica, ela é veiculada de uma forma um pouco nebulosa, e fazer essa comunicação se tornar um pouco mais viável. E aí existe esse interesse, né, em tornar essa comunicação mais palatável para as pessoas, mas aí a gente também vê que existe essa entrada da opinião, não necessariamente da opinião, mas da análise, numa importância de trazer o contexto. Então existe, sabe, essa coisa de trazer uma forma da análise de encaixar o contexto em como a pessoa vai entender, né, aquela informação. Não só jogar a informação para a pessoa, mas tentar encaixar aquilo ali na vivência. Enfim, estou tentando explicar de como essa análise ela complementa a informação, não de uma forma a negar ou a substituir a informação, sim, mas para complementar realmente algo que, como você falou, né, os fatos eles são sempre fatos. Tem uma parte ali daquela informação que ela nunca vai mudar, independente de quem está lendo, interpretando aquilo ali. Mas essa parte da análise, ela pode ajudar uma pessoa que não está conseguindo visualizar aquela informação a absorver aquilo ali, né? E essa é uma corrente de pensamento que eu acredito, por isso eu estou te perguntando, sim, isso, né? Eu acho que apesar dos pontos de contato entre
o trabalho de um jornalista e desses influenciadores técnicos, porque aí você me trouxe exemplos do suprassumo dos influencers. Sim, de fato. Né? Então, eles têm uma base técnica pautada em outras áreas do conhecimento, Sim. que não a comunicação. Exato. E utilizam o vídeo, a internet, como ferramentas de alcance e de elucidação, né? Para entregar aquela informação mais bem explicada para o público. Então, eu acho que a lógica ela é um pouco diferente, porque isso não é fazer notícia. E a função do jornalista é cuidar das notícias, inclusive daquelas áreas que ele não é simpatizante. Áreas que ele não tem exatamente um conhecimento profundo, mas como um operário da comunicação, um operário da notícia, ele ouve vários lados e transforma aquilo num texto, num vídeo, né, por meio das ferramentas da comunicação. Então, quando a gente olha a base teórica, uma coisa é você ter um biólogo, uma pessoa que lida com pesquisas na área da saúde, por exemplo, e utiliza a comunicação para ter escala, né, para ganhar alcance. Outra coisa é você pegar um jornalista que tem uma base humanitária inequívoca, de conhecimento filosófico, sociológico e também tecnológico para colocar aquela notícia para as pessoas. Então, esse influenciador da saúde, ele não vai conseguir trazer informação de tantos lugares como a gente faz. Nós, jornalistas, somos cobrados a ter uma compreensão, no meu caso, da política do judiciário. Andar pelo Supremo, andar pelo Congresso, andar pelo Palácio do Planalto, pelo Ministério da Fazenda, andar por Brasília, né? E esses prédios de poder e essas autoridades com poder de mando, né? no jogo. Essa é a base do meu fazer jornalístico, o lugar onde eu faço jornalismo. E a minha missão é fazer notícia e explicar para as pessoas aquela notícia. Então, veja, em que pese o mérito dos meus amigos de outras áreas, influenciadores que estão aí bombando na internet, as nossas funções e as nossas profissões são diferentes. Mas aí, como eu volto a dizer, você foi atrás de exemplos ótimos das influências, do suprassumo dos influencers. O que eu acho perigoso são aqueles influenciadores que não têm compromisso nenhum com a verdade, que não têm responsabilidade nenhuma com o alcance social daquilo que eles estão divulgando. E porque, muitas vezes, falam bem, são carismáticos e passam a ideia de que tem uma informação, eles influenciam negativamente as pessoas. Concordo. Eles mexem com a convicção político-eleitoral das pessoas. E aí vai levando o mundo, mas vamos olhar aqui nosso Brasil, vai levando o nosso país para um caminho político de precariedade. Sim. Então você acha, estou sendo muito bem informado, mas ao mesmo tempo você está emborrecendo a partir daquelas informações de um falso comunicador, de um falso jornalista que usa o bordão de influencer e acha que sabe fazer notícia e não sabe. Sim. Basília, eu queria voltar um pouquinho só nessa parte sobre a sua trajetória de colunista, de analista. Você é uma mulher negra, né? Mulher e negra. Você já sentiu que o seu trabalho de colunista, de analista, de jornalista foi descredibilizado e diminuído por conta disso, em comparação, né, principalmente com homens brancos? Ah, com certeza, né? Essa é uma tarefa extra, porque além de me preocupar com a notícia, com as pessoas, com a técnica de levar a informação, eu ainda tenho que me preocupar com isto que diz respeito à minha identidade, né? E o mercado de trabalho, e, enfim, como a sociedade se organiza. Então, isso só multiplica, né, os desafios de um profissional ou de uma profissional como eu, mulher negra, no mercado de trabalho. Mas tendo a dizer, Henrique, que o racismo não me define. O racismo, o preconceito, eles têm uma força
desumana de querer colocar o negro numa caixinha ou num padrão desfavorável. O negro, a cor negra, não é a cor padrão do sucesso, da intelectualidade, da civilidade. Normalmente o negro está na notícia ou nas páginas das notícias policiais, é aquele que tem que estar preso, é aquele que aparece em estatísticas negativas de desemprego, de morte. Então, infelizmente, esta é uma realidade posta. Então, o meu trabalho enquanto mulher negra e fazendo valer os acessos que eu tive, a educação que meus pais deram, as oportunidades que se abriram para mim no mercado de trabalho, é persistir. Então, o racismo não me define, e isso tem muito a ver com a minha resistência de buscar a minha autodefinição, né? Aquela questão do autoconhecimento. Sim. Se não fosse aquilo, então talvez agora eu não estaria aqui, né? Então são 19 anos no jornalismo, formada nesta universidade, onde, a exemplo de tantos outros ambientes acadêmicos, a maioria é formada por pessoas brancas e homens, ainda que existam cursos que tenha um público feminino muito relevante, no mercado de trabalho e em funções de destaque e que são bem remuneradas, você vai encontrar quase sempre um homem branco. Então, aquele é o lugar dele, quem foi que disse? E por que está pré-estabelecido que aquele é o lugar dele? As coisas não são assim. Uhum. Então, acho que como parte da minha profissão, também essa briga pelo espaço está lá, é algo inerente. Ou então eu não vou conseguir me aproximar do presidente da Câmara, do presidente do Supremo Tribunal Federal, daquela liderança que detém o poder. E ainda mais porque quase sempre essa fonte é uma pessoa branca. E é muito mais palatável até que ela se identifique e informe pessoas que pareçam com ela. Aí, no meio daquela muvuca do jornalismo, vem uma mulher negra que não esconde a sua identidade. É óbvio que isso eleva a dificuldade de ser jornalista. Só que, ao mesmo tempo, é tão recompensatório, sabe? Me traz tanta felicidade em saber que eu estou desbravando, ao mesmo tempo, vários caminhos. Não somente do jornalismo, mas também da identidade, da racial, né? Da identidade racial. E aqui eu vou fazer propaganda de novo para o CEUB, que isso? E dizer que novamente o ambiente acadêmico foi muito importante para mim por conta de uma pós-graduação que eu cursei aqui no CEUB sobre identidade, sociedade, cidadania, algo assim, e que eu tive contato com professores maravilhosos, entre elas a Joelma, que era uma professora, não sei se ela ainda está por aqui, uma professora negra que me acompanhou na graduação, só que era um outro nível até de percepção minha, né, sobre o que era a pauta racial. Quando eu a encontro na pós-graduação, eu já estou numa fase de querer revelar mesmo os meus cachos, de não esconder, né? Ainda que a cor seja a primeira característica que chegue antes da voz, do conhecimento, todo mundo que me vê pensa, é uma mulher negra, é óbvio, né? Tá na cara. Então, na pós-graduação e os outros momentos da minha vida adulta, eu me encontrei mais nessa pauta identitária. E eu tive mestres muito importantes nisso, muito importantes, como a professora Joelma, assim. Então, é isso. Poxa, muito legal, muito legal. É isso, até me emociona de certa forma, né? Porque a gente está falando, não é só da minha, né, da profissão, sim, do que tem nos livros, tem a ver com vivências, sim, né? Sim, com certeza. É de quem você é, né, também. É, de quem eu sou. E não dá pra gente deixar de ser quem a gente é, né? Com certeza. Então, busque saber quem você é e depois faça de propósito. Sim. Mais ou menos por aí.
Tudo bem, obrigado. Eu queria, bom, a gente está gravando hoje dia 17 de abril, né? E para puxar um pouquinho das pautas dessa semana, né? Aproveitar que você é uma analista de judiciário, né? Exato, de política e judiciário. Falar um pouquinho sobre, a gente teve essa semana, né? A finalização da CPI do crime organizado no Congresso e o relatório acabou pedindo o indiciamento de 3 ministros do STF e do PGR, o que deu um grande bafafá, né? E, bom, o relatório foi votado contrário, mas eu queria que você desse o seu parecer sobre esse relatório, sobre o que tem acontecido, né, nessa visão do que está acontecendo no Congresso, a imagem pública do STF, a imagem pública do STF está sendo vista como enfraquecida. Na semana passada, o José Dirceu deu uma entrevista à Folha dizendo que o rei estava nu, então que as pessoas estavam vendo que a imagem do STF estava enfraquecida. A ministra Carmen Lúcia também já deu entrevistas dizendo que a imagem do Congresso está claramente enfraquecida. Então, queria a sua análise sobre a respeito disso, né? Acho que nenhuma crítica ao relatório feito pelo senador Alessandro Vieira é capaz de mudar o estado das coisas que a gente tem hoje, da crise de poder, de representatividade, de imagem do Supremo Tribunal Federal. Então, eu sei que após a apresentação do relatório, que foi muito polêmico, o relator e o conteúdo do seu relatório acabaram sendo muito criticados. Eu não tenho esta crítica. Eu acho que foi um texto feito para marcar posição, já com uma certeza de que ele não seria aprovado, mas geraria uma discussão. Então, ele cumpriu o seu papel, porque a ideia desse relatório foi expor para além do diagnóstico, falar do avanço do crime organizado no país, que no Brasil existem 90 facções, ou cerca de 90 facções. Tudo isso já é conhecido de outros levantamentos, inclusive públicos oficiais, feitos por pelo governo anterior. Vários governos já chegaram à conclusão de que um dos principais problemas hoje no Brasil é o crime organizado, é o narcotráfico e a relação de poder destas milícias, destas facções com o Estado. Mas indo a fundo, então, neste capítulo, infiltração do Estado, o relatório mostra que existem autoridades que estão pecando quanto à sua responsabilidade, seja pela ação ou pela omissão em conseguir conter o crime organizado no Brasil. Acho que tem um pouco aí, nessas nuances, um pouco de percepção pessoal do próprio senador Alessandro Vieira, ele que tem uma relação de enfrentamento contra o Supremo Tribunal Federal, ou mais do que isso, contra algumas pessoas do STF. Não acho que a gente deva aplaudir iniciativas que exponham de maneira negativa e indevida integrantes de nenhuma instituição, a menos que você tenha uma investigação muito bem pautada, né, com provas de irregularidades, de ilegalidades. Mas há uma sensação que se assemelha muito com 2013, movimentos sociais, e aí em diante, o impeachment da Dilma, a ascensão da Lava Jato. Há uma sensação de inquietação entre pessoas, tanto pessoas que são observadoras dos fatos políticos, quanto quem está nessas instituições, na polícia, no Congresso, de que a gente continua errando, que essa frase, que é ótima, de ninguém está acima da lei, ela não é colocada em prática. Então, foi um relatório feito para marcar posição e gerar um debate, sem levantar falsas alegações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que ali ele não os acusa de crime comum. Ele fala do crime de responsabilidade, do que eles deveriam estar fazendo e não fizeram. Aqui eu não vou entrar na análise se eles estão mesmo fazendo ou não, mas ao agir assim, a CPI do crime organizado colocou a bola em campo.
e faz com que tenhamos autoridades e instituições ainda mais cientes de que elas estão sob o escrutínio, a vigilância do público, né? E de instituições como o próprio Congresso Nacional, porque você tem ali na Constituição dizendo que é o Senado que escolhe ministros do STF e também aquele responsável pela fiscalização. Mas parece assim um pouco de letra morta algumas dessas regras, como um código de ética do que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam fazer. Então, quanto tempo mais a gente vai viver uma letra morta? Acho que a gente tem que observar todos os lados. Claro, a imagem, a reputação dos ministros, da instituição, ter respeito nessa relação, mas jogar pedras contra o relatório do senador Alessandro Vieira não diminui a crise e a necessidade de resposta do Supremo e de quem esteja na corte, né? Porque a gente não pode naturalizar um nível de contato, relacionamento destas autoridades com pessoas do mercado financeiro, do mundo político e que também têm os seus interesses próprios e não públicos. E se você é um ministro do Supremo ou um simples servidor público, você tem um interesse público, você tem um compromisso com a sociedade. Aqui, Henrique, eu estou tentando fazer uma avaliação crítica de todos os lados para mostrar que não tem só uma versão do que é certo e errado. Sim, claro. Sabe? A gente precisa prestar atenção no crime organizado. Você pode dizer, mas o relator perdeu a oportunidade de trazer um mapeamento mais aprofundado do que é o crime organizado no Brasil. Outro mapeamento, porque a gente tem vários. Você pode consultar ministérios fins, como o Ministério da Justiça, eles vão ter ali um mapa inteiro e muito bem embasado em informações da Polícia Federal, mostrando onde estão essas facções e por que nada acontece. O que o relatório do senador Alessandro Vieira tenta fazer é unir as pontas desse crime comum, o crime da violência do dia a dia, com o crime sofisticado, do colarinho branco, da atuação de pessoas poderosas. Se ele fez certo em citar nominalmente aqueles ministros, a gente pode até aqui partir para uma análise crítica também desse ponto de vista. Mas falar que ele errou por completo, aí eu acho um equívoco. Porque ele lançou uma posição. E a gente precisa debater assuntos sérios e mesmo assim espinhosos como este. O que as nossas autoridades e instituições estão verdadeiramente fazendo para combater o crime organizado e não participando de esquemas ou lugares de conchavo e de interesse próprio. Sim, eu queria puxar também, ainda falando sobre o STF, né? No ano passado, um dos autores do livro Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky, ele veio aqui ao Brasil e ele, à época, ele parabenizou o STF pela forma como eles lidaram com a tentativa de golpe no país, que foi uma realidade. Exatamente, no Rio de Janeiro. Exatamente. Bom, toda essa coisa disse até que os Estados Unidos deveriam se inspirar em como o STF agiu para, por exemplo, né, lidar com a questão do Capitólio no 6 de janeiro de lá, né, que é análogo ao 8 de janeiro daqui. Mas disse também, algo que me chamou a atenção à época, que era o momento de que o STF abaixasse a bola, né, digamos assim, entre aspas, e começasse um processo de autocontenção para que o poder não acabasse se corrompendo. E a gente vê que isso acaba desaguando no debate que a gente tem agora de autocontenção. Então, a minha pergunta para você é mais uma pergunta agora de análise / opinião. O que você acha que deveria acontecer, né? Qual deveria ser o rumo do STF agora nesse processo de autocontenção? Trazer demonstrações de que entendeu o recado do jogo, né? ou do avanço dessa discussão, porque é óbvio que ninguém quer um país sem um Supremo Tribunal Federal forte.
ao questionar a conduta, as decisões dos ministros, a gente nunca pode colocar em xeque o que já foi julgado e foi super importante para a manutenção da nossa democracia, que foi a condenação de um ex-presidente da República, ex-ministros, ex-comandantes das Forças Armadas pelo 8 de janeiro e todo aquele conjunto de eventos que levavam ao ataque das instituições. Isso é um fato, isso não é uma opinião. Não dá para menosprezar aquele 8 de janeiro, que foi, eu digo como moradora de Brasília, como brasiliense, né, que eu nasci aqui, muito traumático ver a facilidade de pessoas, tanto daqui de Brasília quanto vindas de outras unidades da federação, de querer destruir o nosso patrimônio, não só no aspecto físico, mas simbológico também, do Supremo, que é a Justiça, do Congresso, que é o nosso Legislativo, da sede do governo federal, o Palácio do Planalto. Esse descuido com a coisa pública, e aqui eu não estou apequenando as práticas erradas de muitos desses mandantes, de muitos desses poderosos, mas a gente não pode responder na mesma moeda, sim, né? Também outra, destruindo, né, a coisa pública. Um erro não justifica dois. Acho que a gente está num momento de inflexão, de que coisas novas precisam surgir, e eu não estou falando de resultado de eleição, eu estou falando de comportamento, estou falando de institucionalidade, eu estou falando de aprovar novas regras ou seguir estas que já estão postas, para que o jogo continue acontecendo e que as pessoas, e a gente esquece da população, que a gente olha muito para Brasília, né, por conta dos prédios, das autoridades, que as pessoas não sejam levadas a condições ainda mais precárias de vida, tanto do acesso à informação, à comida, ao acesso ao mercado de emprego. Isso é uma coisa que me preocupa. O que eu estou fazendo, pensando, opinando hoje, o quanto isso pode servir como uma fonte de informação que instigue mais pessoas a estudarem, a buscar um lugar ao sol, e o quanto que eu estou fazendo e que, na verdade, está estimulando o ódio, está estimulando, como eu falei há pouco, a precariedade das nossas vidas. Isso é uma coisa que me preocupa. Dizer que tem uma solução, não tem, mas a compreensão de que todo mundo é responsável por esse futuro que está sendo construído agora é o mínimo. O debate sobre o código de ética, né, que está tendo dentro do STF, você acha que é uma possível solução? Eu acho que não tem uma solução, mas eu acho que é um elemento de solução, faz parte nessa discussão do Código de Ética, que vários ministros estão resistentes, porque entendem, e eles não estão errados também, de que isso acaba expondo as fragilidades da Corte, que esse debate poderia ser feito em outro momento. Sim. Ele está surgindo agora justamente porque a gente deixou de fazer esse debate lá atrás. Não existe uma única solução, precisa pensar nesse jeito, né, nessa forma de agir. Acho que o debate do Código de Ética, ainda que ele não seja aprovado, leva a muitas discussões que um autodiagnóstico, uma autocontenção, uma autopercepção, tanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal quanto dos congressistas, pessoas dos governos federal, estaduais e também nós, enquanto operadores da notícia, como parte da sociedade civil. Bom, eu queria que a gente tivesse aqui mais tempo para ficar conversando, mas acho que, né, se a gente tivesse, ia ser ótimo, mas eu agradeço muito, Basília, por ter ficado aqui comigo esse tempinho, ter aceitado o meu convite aqui do Prisma. Eu queria oferecer, se você quiser, fazer um jabá aí do seu trabalho. Eu quero convidá-los a acessar as minhas redes sociais, no Instagram, Basília Rodrigues Oficial, lá no Twitter, Basília Rodrigues, que eu ainda uso de vez em quando o Twitter, e acompanhar não somente as postagens, mas os vídeos e as reportagens, né? Você tem ali uma base de informações na internet, como no site do SBT News, onde há
várias das minhas análises, dos meus textos informativos com notícias também e crônicas, né? Atualmente eu publico na Folha de São Paulo, eventualmente em outros jornais de publicação, né, de repercussão nacional também, de assuntos que não são só política, né? Eu falo também sobre aspectos sociais e eu acho que é isso. A leitura dos meus textos gera para mim um importante feedback. Então, acessem as redes, leiam as minhas informações e mandem notícias. Comentem, né? Comentem. Muito obrigado a você que acompanhou o Prisma e até uma próxima. Obrigada, Henrique. Imagina, obrigado, Basília. Valeu.